Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje teremos um bate-papo aqui com Ney Ortiz. Podemos dizer assim, seu Ney, artista, teatrólogo. Podemos botar o baterista também aí músico, né? E é um dos grandes nomes aí da arte negra no Rio Grande do Sul. Pela sua biografia que a gente procurou e encontramos aí na internet, jogador de futebol, nasceu em Uruguaiana e foi um dos grandes amigos aí do Pedro Homero, músico, produtor cultural, arranjador e também artista plástico, né? Ele recebeu em 2018 o troféu de Arte em Movimento pela sua importância e também trabalho pela cultura negra afro-brasileira aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, então, seu Ney, prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade, e eu gostaria de começar te perguntando como era a vida de uma criança negra aí que vivia em Uruguaiana e como que foi a chegada aí em Porto Alegre, e também aproveitando um pouquinho aí essa sua relação aí com a música e como baterista também, né? Boa noite a todos. É um prazer enorme, Pedro, estar participando do teu programa. Bom, a minha trajetória ela começa em Uruguaiana. Eu, com 7 anos, porque a minha formação é artes plásticas. E em Uruguaiana, com 7 anos, eu já fazia desenhos, pinturas e alguma coisa fazendo até para sobreviver. Porque, sabe, um menino negro de Uruguaiana, lá do interior, não tem muitas oportunidades. E eu tenho aqui em Porto Alegre alguns parentes, e eu com 13 anos eu vim para cá. 13 anos já? Com 13 anos eu vim para cá, vim de trem, né? Sozinho. Sozinho de trem? Sozinho. Naquela época é complicado. Quando eu falei, as pessoas assim, esse cara tá aplicando. Não, mas foi mesmo, com 13 anos. Chegando aqui, eu sempre gostei do futebol. Eu jogava futebol. E eu fui fazer um teste no Inter. No juvenil do Inter naquela época. E aí fiquei. O treinador seria, na época, o Marcos Eugênio. Fiquei um pouco no Inter, mas era um pouco muito rebelde. Naquela época, guri, não sabia muito das Aquela coisas. Época, mais ou menos, assim, pra gente situar no tempo. 74, 75. 74, 75. Isso. Naquela oportunidade tinha jogadores como Batista, Falcão, Jair, que é meu parceiro. Naquela época que o Inter ganhava de todo mundo. Né? Era muito complicado. Aí, quando eu saí do Inter, aí eu comecei a rodar pelo interior. Eu joguei em vários clubes, joguei no Juventude, joguei em Santa Catarina, no Paraná. Depois, joguei no Paysandu, em Belém, no CSA de Alagoas, no Comercial do Mato Grosso. E assim, eu corri o mundo. Bom, eu terminando Botafogo da Paraíba, terminando esse meu ciclo, né, que eu machuquei quando eu tinha 32 anos, e no auge da minha forma, porque eu sempre fui um cara que eu me cuidei. Né? Aí eu parei, vim para casa e comecei a retomar a minha carreira como a minha vida, né? Sim. Como artista plástico, né? Eu também escrevo algumas coisas. E o importante de tudo isso, Pedro, é que eu nunca me deixei levar pelo saudosismo, né? Do futebol, que muitas vezes as pessoas largam do futebol, o jogador, ele fica com aquela saudade, não sabe o que vai fazer, mas eu sempre soube o que eu queria fazer. Era retomar a minha carreira como artista. Como artista. Que tinha parado em razão do futebol. Isso, porque quando eu jogava, eu era um dos poucos jogadores que, quando tinha folga, eu ia para um teatro, eu visitava um museu, e os caras até achavam meio complicado, assim, vamos lá, vamos a uma festa, assim, eu gostava e gosto até hoje de festa, mas eu gostava, assim, de saber tudo em relação à cultura daquele lugar onde eu estava morando na época, né?
E o pessoal achava meio complicado, achava meio estranho. Mas esse conhecimento eu trouxe para cá. Fui diretor administrativo da Casa de Cultura Mário Quintana, onde me possibilitou lá conhecer mais coisas sobre... Isso daí já 80... 84. Época assim, de efervescência cultural na cidade também, né? Eu fui convidado pelo professor José de Lima Alves, que é também natural de Uruguaiana, onde eu joguei com ele no clube, Esporte Clube Uruguaiano, né? Então, um cara que sempre respeitou o meu trabalho, sempre me incentivou nessa questão da arte, né, em si. E isso me possibilitou a minha estada na Casa de Cultura Mário Quintana, aprender um pouco de música, aí que começa a entrar essa minha coisa, assim, da música, do teatro, porque eu tinha que saber um pouquinho de cada coisa para administrar aquela casa, que não é uma situação muito, né, não é comum. E isso aí eu trouxe, já vinha trazendo toda uma bagagem da minha época de jogador, né, e a gente implementou. Tudo bem, mas com essas questões políticas, Pedro, muitas vezes tu não pode fazer o que tu queres, o que tu pensa, e sim o que um partido, um sistema te obriga a fazer, né? Te impõe, né? Te obriga, sim. E eu nunca, como artista, né, como ser humano, eu nunca deixei levar assim, para fazer aquilo que eu não quero fazer, naquilo que eu acredito. O que acontece? Resolvi abrir na minha casa, um centro cultural, onde eu poderia fazer tudo, reunir meus amigos, aonde eu comecei a conhecer o Pedro Melo. Aí eu comecei a me integrar com a negritude, né, no mundo das artes. E isso daí quando? A gente pode marcar assim que tempo? Os anos 80, 90? A partir de 94. A partir de 94. A partir de 94 que eu comecei a entender essa questão da questão racial. Né? Porque quando eu estava na Casa do Sr. Mário Quintana, em setembro, houve comemorações do aniversário da casa e nós tínhamos que fazer uma comemoração sobre a Semana Farroupilha. E eu pesquisando, achei ali um trechinho de Lanceiros Negros Farrapos, dizimado ali, e a partir dali eu comecei assim, não, peraí, nós temos que ter alguns heróis negros, né? Alguém nessa revolução. Só que nós tínhamos um batalhão de Lanceiros Negros que eram heróis anônimos. Né? Que até hoje eu falo muito dos generais, mas não falo naqueles que foram para a guerra mesmo com bucha de canhão, que foram esses lendários lanceiros negros, que com uma lança de bambu, né? Contra a arma de fogo. Né? É muito complicado. Desigual, né? Mas muito desigual. Mas aquilo ali foi proposital, entendeu, Pedro? Por quê? Por que proposital? Porque já não podia ter mais escravos no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Né? Então mandaram que assim, não mandar para a guerra lá, que aí depois de terminar a guerra vamos botar essa negrada onde? Né? Então é uma coisa meio proposital para serem massacrados mesmo, como aconteceu em Porongos, né? Que eu tenho uma peça, que eu escrevi uma peça sobre o massacre de Porongos, né? Onde os negros foram traídos pelo então general Davi Canabarro. E de lá para cá a gente vem vindo, cultuando essas coisas, divulgando, né? Em 2000, a partir de 94 eu comecei a pesquisar sobre essa questão negra. Foi um trabalho que até hoje a gente se emociona, porque aconteceram coisas assim que tu não acreditava que pudesse acontecer na época. Né? Ao mesmo tempo ele é fascinante, a história do negro é muito linda, é muito rica, é muito bonita, né? Não é só de sofrimento. E aí eu trouxe para o teatro, porque eu tinha feito toda uma pesquisa para fazer uma exposição. Né? E eu fiz no Palácio Piratini, primeiro negro, primeiro artista fazendo uma exposição. Eu peguei aquela pesquisa e transformei numa peça de teatro. Fui o primeiro negro, um ator negro, inclusive com... Tenho entrevistado o anterior aí, o Cimar Antunes, que é meu parceiro, é meu irmão. E o Cimar ele comentou alguma coisa, né, no programa. E o Cimar, ele foi protagonista. Né? Aliás, o Cimar sempre foi protagonista do nosso trabalho. Né? Então, foi um trabalho muito bacana no Teatro da OSP. Um elenco todo negro, dirigido, escrito e produzido por um negro, que sou eu. Né? Então, dali começou a nossa trajetória com essa questão negra aí. E aí tu vai vendo assim que o negro sempre foi protagonista. O negro nunca foi escravo, ele foi escravizado, é diferente. Sim. Que as pessoas dizem os escravos, que escravo nada. Foi um agente da cultura do Brasil. Porque nós somos filhos de reis e rainhas. Né? E aí nós fomos escravizados, nossos antepassados. Né?
Hoje nós somos escravizados pelo sistema, né? Pelo sistema terrível. Que se instalou agora. Eu queria comentar contigo mais adiante essa questão aí, e queria que tu tocasse num ponto aí que eu acho que é importante. Como já tem já uma trajetória assim na história, consegue pelo menos ter esse entendimento de que ponto é esse que nós chegamos assim na história do Rio Grande do Sul, com impactos assim, de cortes no campo da cultura, né, na arte. Como que tu vê esse momento que nós estamos vivendo agora em comparação com momentos passados? Eu vejo um momento terrível, extremamente terrível para o artista, para a classe que lida com cultura, com educação, porque sempre foi deficitário, né? Principalmente para nossa questão em relação à cultura negra. Nunca teve verbas, mas para outro segmento sempre tem verba. Né? Para a gente montar uma peça de teatro, um show, para elevar a cultura negra, é complicado porque tu não consegue verba. Agora, para qualquer show de gauchinho, e é bem assim, gauchinho, exatamente. Eu digo assim, sem nenhuma depreciação. Mas é assim, sempre tem grana. Aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? O Carnaval de Porto Alegre é um grande exemplo disso, né? Que aconteceu no Carnaval. Sim, exatamente. É terrível isso. É a cultura popular, né? Então, tiraram e dificultam, né? Então, eu vejo, e agora com esse governo que entrou aí, terrível, achatou mais ainda. Pô, tu vê a manifestação de um ministro da Educação, da Cultura, é terrível o que esse senhor está fazendo aí. A maneira que ele se dirige pelo estudante, pelos universitários, pela classe artística, né? Pela classe artística, então nem se fala. Parece que a gente não existe, né? Parece que ele não assiste televisão, parece que ele não gosta de música, né? Não, é incrível essa coisa, né? Porque né? Não gosta de um cinema, Então, está muito complicado. Eu não vejo com bons olhos, assim para um futuro próximo agora, assim, alguma coisa que possa melhorar, Pedro. Eu não acredito. Não é esperançoso em relação a isso? Não, mas nós temos que seguir. Principalmente nós que trabalhamos com arte e cultura negra, aí nós temos que ser guerreiros mesmo, provar para nós mesmos, principalmente para nós, para depois para os outros, que nós temos que seguir. E nós temos que fazer aquilo que nós acreditamos, embora o sistema não é, ele queira nos massacrar e queira nos prender, né? A gente tem que arrumar um jeito, uma forma, né, de colocar nossas ideias para frente e mostrar nosso trabalho. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Ney, eu gostaria que tu contasse um pouco assim da tua amizade também, assim da tua relação como artista, né, e como produtor cultural, com Pedro Homero, te perguntando assim quando que vocês se conheceram, né? Afinal, quem foi Pedro Homero? O Silmar, no programa que nós tivemos aqui com ele no Músicas do Mundo, ele disse que o Pedro Homero se intitulava músico, artista, plástico e arranjador, e também de confusão. Isso. E aí eu queria que tu nos contasse um pouco aí desse Pedro Homero, arrumador de confusão, e também um pouco da tua experiência com ele. Olha só, Pedro, a gente... Foi bem interessante a nossa amizade. Quando eu conheci Pedro Homero, eu estava voltando a fazer produção de artes plásticas. E as pessoas, teve um jornal, que eu não vou citar o nome, agora já nem existe mais, fizeram um projeto na Semana de Consciência Negra e convidaram a mim, o Pedro Homero, o J. Altair, que ela se foi, Aí o Borel como escritor, Borel, a Maria Helena Vargas da Silveira, que é um dos grandes nomes da negritude, escritora, minha amiga, entre outros. E tudo bem, a gente se encontrou ali, fizemos um grande evento ali no mercado público, né, com exposição de livro e de telas e esculturas.
Aí eu conheci o Pedro. Eu já conhecia, mas a gente se fechou. A gente se fechou mesmo, uma amizade ia ser muito bacana. E nós ficamos ali uma semana toda ali e a gente, como sempre, sendo explorados. Porque tinha uma grana para dar para os artistas almoçarem, passagem, e isso aí não foi repassado para a gente. Não foi repassado para a gente. Então, a gente tinha que fazer vaquinha, porque sabem como é que é artista. Tem uns que às vezes tem, outros não tem. Então, nós se reunia ali, ia no antigo Naval, que agora lá virou uma elite. No Bar Naval, ali a gente ia ali, fazia um lanche ali. E de repente tomava uma barroda, não? Que é uma cachaçinha gostosa. Era uma turma toda que sentava. Sim, exatamente. Pegava aquelas amônicas desse tamanho ali, que uma amônica dava para 4. Era uma amônica muito grande. E a gente formou... Bom, quando terminou, eu sempre fui assim, porque quando eu jogava futebol, eu sempre lidei com um grupo. Sempre fui uma pessoa muito agregadora, né? Assim, de fazer as coisas certas e se unir para fortalecer. Aí nós fizemos um churrasco, depois que terminou a exposição, na casa do Pedro. Na casa de uma amiga, lá nós se reunimos todos. E aí, assim, não, peraí, gente. Quem sabe a gente cria um grupo, né? Para nós lidar com nossas obras, para a gente, né, divulgar. Senão não precisamos de intermediário para ganhar dinheiro em cima da gente. Aí o Pedro disse, pô, mas sabe que é legal mesmo. Tanto é que assim, não, Ney, tu é o mestre do nosso grupo. Assim, não, mestres são vocês que são mais velhos. E aí começou a estabelecer-se aquela relação, né? Ele foi no meu ateliê. E de lá para cá... Ele já pintava, o Pedro já pintava. Não, porque ele já pintava, porque eu acho que as duas coisas caminham juntas com o Pedro. Tanto a música como as artes plásticas. As duas coisas sempre caminharam junto com ele, né? Mas as pessoas conhecem muito mais o Pedro Homero da música, né? Porque é um excelente músico. Ele tocava instrumento ali que eu só ficava olhando ele assim, ficava babando, né? Porque a facilidade que ele tinha, o entendimento, né? E também tinha uma questão da religiosidade que ele levava muito a sério, essa coisa. Essa coisa da religiosidade que ele não queria abrir para ninguém. Tanto é que hoje nós temos aqui o nosso amigo Cássio, que foi o único branco que conseguiu furar o bloqueio. Ele conseguiu, mas por causa da postura e do trabalho que ele tinha. Sim. E o respeito que ele tinha com o mais velho, que sempre teve, né, o Cássio. E porque não queria abrir assim, não, peraí, nós temos nossa religiosidade, foi isso aqui, foi ensinada pelos nossos antepassados, e nós não podemos estar dando de bandeja para os outros, para não saber usar e falar bobagem, e fazer bobagem em cima da nossa religiosidade. Então ele era um cara muito sério. E ele frequentava terreiros, frequentava... Sim, tinha contato com não, tranquilo, direto. Ele frequentava. Com todos, tinham uma relação de amizade com terreiros e com as babalorixás, né? Ele era um cara religioso mesmo, um cara extremamente religioso. Tanto é que ele reflete muito a obra dele em cima da religiosidade. Reflete muito isso. Ele fez um trabalho com Oliveira Silveira, né? Que esse ano está completando 10 anos do passamento dele, onde o Oliveira fazia os textos e ele fazia a ilustração, né? Então ele colocou os 12 orixás, né, ali no livro que a gente tem aí. Então, aí começou aquela trajetória nossa de grupo. Né? E vocês deram algum nome ao grupo? Não, começou como Raízes da África. Que até hoje, depois, eles saíram, formaram outros grupos, como assim, ó, como tem. Aí fomos para Rio Pardo, no museu lá, Almirante Alexandrino, na Casa de Cultura Panatieri. Fomos no Centro Cultural de Gramado, levamos também para Passo Fundo, carazinho, olha, para N cidades aqui. Né? Tudo isso com uma ação própria de vocês, com articulações. Exatamente, porque não tinha verba. Quando muito, as prefeituras conseguiam transporte para a gente. Né? Mas era para divulgar esse material que a gente tinha. Né? Isso levou praticamente assim, acho que uns 10 anos. E aí depois cada um começou a fazer um trabalho diferenciado, né? Aí o Cássio também participou, depois o Cássio teve trabalho só dele. Aliás, todos sempre tinham trabalho só. Depois foi feito o Frente Negra, que é com o Américo, né?
Escultor Américo, Pedro Melo, as duas gurias, como é que é? Silvia Vittori e Tânia Borba. Isso, exatamente. Pelópidas Teubano. Isso, Tebano, Então eles fizeram um grupo ali deles ali que eu acho bacana, assim, quanto mais grupos negros... Não tinha rivalidade, digamos não assim, existe. Nessa época aí. E entre nós não, porque a vaidade, o que atrapalha muitas vezes nas relações são as vaidades, né? Que todo mundo quer ser protagonista, entendeu? Porque o branco se protege. O branco, eu costumo dizer assim, e nós não temos uns que não dão cobertura para o outro. Quando eu digo dar cobertura, não para palhaçada, sacanagem, mas o trabalho, o grupo, né? Proteger um outro. É nesse sentido que eu digo. Né? Porque o branco, ele se protege na sua falcatrua. Ele se protege. Claro que aí do outro lado vai dizer assim, pô, mas o que esse cara está falando? Assim? É todo mundo. Não estou botando todo mundo. Mas a maioria, assim, estou falando das elites. Das elites culturais, né? Políticas, sim, e da sociedade, essa sociedade que nos massacra, né? Eles se protegem. Eles se protegem, é difícil chegar ali. Né? Então, a gente vê na própria política. A política é o maior exemplo. Um protege o outro fica calado assim porque ele não pode delatar o outro, entendeu? Entendi. É muito complicado, é nesse sentido que eu estou falando. Né? Mas a gente teve, enquanto o Pedro era vivo, a gente fez muito trabalho junto. E eu achava bacana que ele chegava lá no ateliê, lá para tomar um café, e ele dizia assim, Ney, não me dá café amargo, porque eu botava pouco açúcar, porque eu gosto de pouco açúcar. E ele não, ele gostava de tomar um café muito doce. Entendeu? Mas um cara fantástico, foi um dos maiores artistas que eu convivi, né? Uma pessoa doce, um ser humano maravilhoso, e um artista assim, incomparável, né? Incomparável. E do ponto de vista crítico, assim, agora o Cássio já vai entrar na questão dele aí, do ponto de vista crítico, como ele via, assim, a cultura negra no Rio Grande do Sul, as lideranças negras, como é que ele via essas coisas assim? Vocês discutiam sobre isso? Sim, a gente discutia, mas ele via com o mesmo pesar que o outro também. Eu tive o prazer de trabalhar com música Geraldino, o Nego G, também, que já se foi, e todos eles são taxativos em dizer que Porto Alegre é o cemitério dos músicos, porque não tem valorização. O público, os próprios bares, entendeu? Não valorizam esses artistas. Né? Eu tento ver cada músico bom aí e passando por inúmeras necessidades, né? Não consegue sobreviver, quanto mais viver, né? Essa questão aí, porque aqui tem, Pedro, aqui em Porto Alegre tem lugares, mas esses lugares aí já tem gente bem definida. Aqui em Porto Alegre também tem um grupo ali que os projetos deles são sempre aprovados. São sempre os mesmos. Tu tá entendendo? Entendi. E a gente que leva, agora mesmo, eu tô com esse projeto aí do Oliveira Silveira, contando assim, que é um espetáculo maravilhoso. Nós temos uma pré-estreia lá em Osório, agora dia 5 de abril, que a gente musicou os poemas do Oliveira Silveira, né? E onde a gente criou também coreografias, né? Onde entra o samba, a milonga, o rap, né? Porque rap significa ritmo, arte e poesia. Então tu não pode pegar um poema se tu não colocar um rap. E nós temos um rapaz, o Dano de Rua, que participa desse projeto nosso aí. Tu tem que ver o que o cara faz com o poema ali, entendeu? E com a batida do rap, filmando ali. Entendeu? E as poesias do Oliveira são muito musicais, ajudam muito nisso, né? Elas ajudam sim, mas a gente, se não ajudar, se a gente achar interessante a maneira ali, a gente adapta para determinado ritmo. Certo. Tu tá entendendo? Né? Então, só que a gente não sabe, porque ali também, essa coisa do teatro também é um jogo de cartas marcadas. Já tem uns diretores ali, né, que já estão há mais tempo ali, que fazem parte desse processo aí, né? Claro que eu não vou dizer todos. Parece que eu estou chorando as mágoas. Não estou sendo verdadeiro. Realista, né? Porque é assim que as coisas funcionam. Qualquer concurso aí que tiver. Há pouco tempo teve um projeto na Câmara contando a história dos lanceiros negros. Deu um bolo danado com a imprensa. Teve programa do Rádio Manhã, teve jornal 0 Hora, teve Diário Gaúcho. Uma confusão ali que todo mundo queria pegar. Era 150 mil, não sei, 300 mil, não me lembro. Só que quem entrou, não vou citar nomes assim porque seria deselegante, né? 3 diretores que aí já estão acostumados a fazer, são conhecidos da mídia, para fazer esse trabalho. E não me convidaram
para essa festa pobre, como eu digo, porque o precursor do Lanceiro Negro aqui no Rio Grande do Sul sou eu. Eu, Ney Ortiz. Fui eu que levei a peça, esse tema Lanceiro Negro, para o teatro. E no Teatro da Ópera, todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Então eles dividiram ali, ó, para cada um fazer 3 atos. Então 3 diretores aí, que tem um nomezinho aí na praça aí, e deixaram esse cara aqui de fora. E eu digo assim, pô, vocês são canalhas sem vergonha. Outro dia eu falei com um, assim, pois é, nós ia te chamar... Como nós íamos Mas não chamaram. Pois é, por que não? Você está entendendo? Então tem essas coisas, Pedro, infelizmente, dentro da nossa questão negra. Nós somos sempre preteridos, né, em detrimento de outros interesses aí. Né? Porque nós tocamos na ferida. Aí é que está. Eu não pego leve com a cultura. Eu não pego leve. Eu vou fundo, eu estudo, eu pesquiso e vou ali, pô, isso aqui nunca ninguém falou. Por que nunca ninguém falou? Então, muitas vezes, assim, pô, isso aí pode queimar, até com patrocinador, né? Com quem vai apoiar. Mas eu não tenho esse problema. Eu não tenho. Eu falo aquilo que eu... Pô, isso aqui tem que ser mostrado, né? Porque se eu não mostrar aqui, vamos... Aproveitar o gancho dele que ele falou. Por que? 2 perguntas do porquê. Por que vai fazer 15 anos que o Pedro morreu e ninguém falou nada ainda? E por que não acontece movimentos culturais, artísticos, como acontecia no tempo desses grupos de vocês, com Raiz, com a Frente Negra de Artes Plásticas, que acontecia grandes exposições dos grandes artistas, e faz mais de 10, 15 anos que a gente não vê nada parecido. E por que as autoridades não fazem um resgate disso? Por que a cidade está tão pobre? Não, olha só, cara, foi bom, a tua pergunta é excelente, o questionamento também, porque enquanto nós, né, e tu é conhecedor disso porque tu vivenciou isso com a gente aí, aquele boom que deu ali, que nós tínhamos exposições quase consecutivas, né? Exato. Né? Mas sabe quem é que levava? Esse cara aqui que está falando. Era eu que fazia toda a produção, eu contatava com todos os artistas, reunia. Não tem dinheiro, vamos fazer. Porque tu mandava projetos para a prefeitura ou para o governo do estado, nunca tinha. O projeto é bom, mas tu vê, nós estamos sem dinheiro. Eu digo assim, ele sempre vem nessa tecla, o estado não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, sim, por que tu está aqui então? Porque na hora de pedir voto, senão nós vamos resolver o teu problema. Nós vamos resolver com várias pessoas, dizer assim, não, o ano que vem, quando nós entrarmos aí, vai ter dinheiro para a cultura. Vai ter dinheiro para essa questão da arte e cultura negra. Nenhum governo, entendeu? Nenhum governo nunca se preocupou com isso, porque não é importante. Mesmo os governos mais alinhados à esquerda. Sim, exatamente. Não, alguns até, que eu não vou nem citar aqui, na sigla nenhum, porque a gente não depende. Eu, quanto artista, não dependo de governo. Eu dependo do meu trabalho. Para mim, tanto faz quem entrar, eu quero mais que as coisas caminhem, entendeu? Agora mesmo, assim, o Brasil... Eu trouxe que o Brasil dê certo, mas com o governo desse vai ser difícil, né? Principalmente estou tocando na questão da educação, né? Que é a questão mais importante que existe é a questão da educação em qualquer país do mundo, né? Se tu não tivesse um professor, não tiver uma condição boa de desempenhar sua função, ele não vai conseguir, né? E ele não conseguindo, o aluno não vai conseguir aprender nada também. Né? E parece que essa coisa aí não está muito bem resolvida assim com os governos. Né? É muito complicado isso aí. E tu acha que, pelo caso que você está falando, esse silenciamento aí em relação aos 15 anos do Pedro se deve à sua saída, assim, digamos, um pouco da cena, ou mais voltado para o seu trabalho, e aí acabou... Porque eu de um tempo para cá, venho me dedicado mais ao teatro, né? Para escrever peça, teatro, livros, que eu devo lançar agora esse ano, na Feira do Livro, aí, a minha produção, que eu venho fazendo meus scriptos, né? Que o nome de um é scriptos, né? São escritos que vêm já de algum tempo lá, que é muito profundo. E o outro sobre essa trajetória do Lanceiro Negro, dentro de uma visão de arte contemporânea, onde eu conto assim, como é que a gente desenvolve esse trabalho, as pesquisas, entendeu? Mas de uma forma assim visual, não aquela coisa que os livros de história contavam, né? Então entendi. Eu peguei muito material e muito depoimento das pessoas,
porque eu viajei muito para o interior e eu conheci muitas pessoas. E eu fiz um debate pelo IFAM, um documentário que chama-se Porongos Nunca Mais, onde eu faço o contraponto com o historiador Galdério, onde ele não admite que houve um massacre, e eu provei para ele que existiu. Isso aí está no trabalho do IFAM, tem um CD gravado assim, que foi distribuído para escolas, né? Então, porque as pessoas não admitem que houve, né? Assim, e enquanto o Brasil, a sociedade não admitir que houve esse massacre, parece assim que está tudo certo, e não está tudo certo, que nem o Holocausto. As pessoas dizem assim, não, o Holocausto não houve, pô. Então aquilo aí foi tudo montagem naquela época. Foi uma invenção. Foi uma invenção, entendeu? Então é difícil, porque a sociedade, as elites, né? As elites não aceitam que... Ainda mais aqui no Sul, ainda, né? Aqui é terrível. Ser negro aqui no Rio Grande do Sul é muito complicado, meu velho. A gente tem que ser muito forte, Pedro. A gente tem que ser muito forte, tem que ser muito bem resolvido, como eu sempre digo. Eu sou um cara muito bem resolvido com essas questões aí, ó, né? Com tudo, com a sociedade. Para mim, eu não importo com o que as pessoas falem, sim com aquilo que eu faço. Que é assim que a gente tem que ser. Sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Ney, pelo que eu assim estou entendendo aí, um pouco estudando um pouco sobre a cultura negra, dá para perceber que nós temos aí referências importantes aí na questão das artes plásticas, aí como, apesar de não ser um artista plástico, se considerado como artista plástico, como intelectual, o Abdias do Nascimento, né, com uma referência, mas pintava, e tem no site dele algumas das suas obras. E tem o anterior, o trabalho do Oliveira Silveira, também com Wilson Tibério. Isso, né? Tibério, que também. Exato. Aí vem o Pedro Homero fazendo pintura, tem agora o Paulo Correia, que também faz umas artes. A Frente Negra, né? Que também o Cássio também comenta, né, bastante da importância da Frente Negra de Artes Plásticas. Então, para citar alguns aí, eles sempre relacionaram essa questão dos orixás, a religiosidade, a questão do cotidiano. E eu queria te perguntar como é para ti, assim, fazer parte, assim, desse legado das artes plásticas no Rio Grande do Sul, e o que as tuas obras, assim, se aproximam ou se diferenciam de alguns desses caras. Olha só, Pedro, é bem interessante a pergunta, porque muitas vezes, assim, exatamente como tu falou, tu fazendo arte negra, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar assim, pô, deve fazer orixás, né? É só orixá. Eu sou um cara totalmente diferente. Se a quem quiser um orixá, me comenda que eu faço. Agora, a minha pintura, eu sou, não vou dizer que seja discípulo, é que eu li muito sobre o Salvador Dalí. E eu sou um pintor surrealista, né?
Mas aí as pessoas vão dizer assim, surrealismo qualquer criança faz, aí, naquela coisa que ninguém entende. Assim, não, tudo que a gente faz dentro do surrealismo a pessoa entende. Eu trago muito essa questão de porongos dentro do meu trabalho. E eu gosto muito de mulher, gato e pássaros. O meu trabalho reflete. Por que mulher? Bom, tem gente que não gosta, eu respeito, né? Mas eu gosto muito de mulher, até porque saí de uma, né? E o gato é aquela coisa do misticismo, daquela coisa assim bem dócil, mas não machuca ele, que ele te dá uma arranhada e muito feia. E a questão do pássaro é a questão asas para voar, né? No mundo das artes, da liberdade, né? Estou sempre tentando alçar altos voos, né? E dentro aqui desses nomes, assim, que são referência, eu tenho um trabalho lá do Jaci Santos, que foi um cara que já se foi, entrou por os caminhos, já se foi, até novo. Mas um trabalho maravilhoso de escultura, né? Aí também trabalhei com o J. Altair, também, que é um primitivista, assim, excelente, né? Aí tem mais o Américo, tem mais o Paulo, que tá vindo agora. Tem o José Darcy, que é de Arroio Darcizinho, né? Tem bastante gente. Hoje tem bastante gente dentro das artes plásticas. Paulinho Montiel, né? Hoje nós temos bastante nome. O que falta são espaços e pessoas que realmente queiram oportunizar que esse trabalho seja mostrado. Como o Cássio falou, que ele tocou bem nesse ponto. Já faz algum tempo que não existe Mostra Negra. Depois que nós paramos, nosso grupo não parou de produzir. Parou de produzir, não. Parou de ter visibilidade. Procurar espaço. Procurar espaço. Porque produzir, a gente está sempre produzindo. O Cássio mesmo tem um trabalho maravilhoso com aqueles tambores de tronco. Sim. Né, que eu já usei com cenário e algumas peças de teatro. Né? E só que falta algum produtor aí interessado assim, para fazer um projeto e buscar recurso. Claro que é difícil hoje em dia buscar recurso para qualquer tipo de trabalho, mas tu tem que tentar. Ney, esse ano faz 10 anos da morte do Oliveira e o ano que vem faz 15 anos da morte do Pedro Homero. Exato. Eu queria que você deixasse aqui para os ouvintes da rádio qual a mensagem que esses caras, né, que viveram esse período aí dos anos 80, 70, 80, 90, eles deixam aí para as novas gerações. Olha, é importante a tua pergunta porque são duas pessoas que deixaram um legado, né, muito forte e de muita representatividade para não só para os movimentos sociais negros, né, mas para a sociedade no geral, que são dignos de estudos, né, inclusive na universidade. O Pedro, eu já falei um pouquinho de como é que a gente se conheceu no mercado, de lá para cá a gente veio fazendo trabalho juntos, né. O Oliveira Silveira, também a importância dele na escrita. Oliveira Silveira eu conheci quando dirigia a Casa do Mário Quintana, que ele chegou lá dentro daquela humildade dele pedindo um espaço porque ele tinha um grupo chamado Semba, né, onde as filhas dele também faziam parte. Teve aqui, comentou. É isso. Né? E eu lembro bem que eu disse, não, Oliveira, seu trabalho é maravilhoso. Aí dei uma sala para ele assim, não, tu me consegue uma folha que eu vou fazer um ofício aqui te pedindo para não ser barrado. Porque às vezes eu não estava lá, ele era sempre muito meticuloso. A ideia foi assim, não precisa, dou teu nome ali. Senão ele fez um ofício. Até hoje eu tenho esse documento lá. Ele fez um ofício escrito à mão, que estava sendo liberado naqueles dias ali para ele fazer um ensaio. Né? E de lá para cá a gente se encontrava muito aqui no Bar Naval, no antigo Bar Naval, né? Onde ele sempre estava, o lanche dele era um pastel e um café. Né?
Claro que a gente ficava batendo papo ali, eu tomava minha barroda, lógico, né? E ele tomava aquele café com leite, era sempre assim. E ele sempre falava também para mim, ele era muito cético em relação a algumas questões de branquitude. Assim, não, Ney, teu trabalho é bom, mas olha, é meio complicado. E aí, porque eu dava oportunidade para outros artistas brancos para participar desse processo. Entendi. Né? E ele achava que não. Assim, não, mas ele está tirando o lugar ali de um negro, de uma negra ali que poderia estar atuando aí. Olha, eu não tenho esse problema aí. Eu acho que se nós lutamos por uma igualdade social e racial, nós temos que aprender a se respeitar e conviver juntos. Porque esses movimentos sociais negros, eles falam muito em igualdade social e racial, mas tem uns que não aceitam o branco junto. Mas eles saem, eles fazem amor com o branco, né? Na hora ali, ninguém gosta assim do branco ou da branca, mas saem dali e estão se relacionando, né? Então é complicado, acho que essa hipocrisia assim não deve existir, né? Então o que eu sempre falei para as pessoas assim, não é nem questão de cota, né? Porque nos shows, filmagem, qualquer tipo de trabalho tem que ter negro na mídia. Ninguém respeita isso quase. Ninguém respeita esse segmento. Nos Estados Unidos, respeito. 30% de cada produção tem que ser de negros, de atores negros. Tem que ter, senão não é aprovado esse projeto. E o resultado está aí. Eles sim, exatamente. Assim, são nossos ícones, né? Exatamente. Assim, tu vê tanto ator negro que ganha prêmio agora mesmo. Né? Foi maravilhoso, né? E aquela coisa que nós dissemos, Pedro, dá oportunidade para o negro. Né? Dá oportunidade para que ele vai poder mostrar o talento dele. Ney, gostaria de te agradecer também pela presença aqui no programa Músicas do Mundo e acredito que esse programa vai ajudar muitas pessoas a refletirem sobre esses temas aí que a gente conversou. Eu só queria deixar meu endereço. Isso eu queria te perguntar agora, antes de agradecer ao Cássio também pela presença, Cássio, nesses 3 programas aí que nós conversamos sobre um pouquinho aí do trabalho, da obra do Pedro Homero. Quero te agradecer. Nós ficamos gratos. Agradecemos, mais do que nós agradecemos a Silmar Antunes, que teve a disponibilidade de vir aqui. Agradecemos a Ney Ortiz, que teve a disponibilidade de vir aqui nesse programa e fazer esses comentários. Os agradecimentos mais vai para essas pessoas mais velhas, sempre. Enquanto isso, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo com eles, né? Vai aprendendo com eles, cara. Ney, então, deixem os contatos aí, então, do Centro Cultural. Então, a gente tem um trabalho no bairro Nonoai, né? E eu queria deixar assim, o nosso e-mail assim, para contato ali, que é raizesdafrica, tudo junto, @hotmail.com. E nós fizemos abertura de eventos, nós fizemos palestras também para a escola, nós temos um trabalho junto à escola, assim, dentro de uma visão assim, muito clara, muito lúdica para os alunos, para esses adolescentes que não têm. Nós fizemos palestras musicadas, né, que de fácil entendimento, sempre levando a literatura, mas de uma forma assim, muito leve. Né? Eu pego pesado no teatro, sim, eu pego pesado. Agora, para as escolas, assim, a gente faz um tipo de trabalho um pouco diferente. E também temos obras que são comercializadas, peças de teatro também. É só entrar em contato com a gente que a gente resolve isso aí. Qual o e-mail? raizesdafrica, tudo junto, @hotmail.com. E agradecer, né, Pedro, essa oportunidade aí, desse espaço, né? Agradecer, dar uma boa noite a todos que estão assistindo e agradecer de coração mesmo essas pessoas que têm um trabalho, né, voltado para a cultura negra, né, que eu sei que não é só negro, tem brancos também. Eu costumo dizer assim que nós somos um grande quilombo e nós temos muitos brancos que são nossos aliados. Então, esses nossos aliados, assim, ó, têm o meu respeito e têm o meu carinho. Bom, muito legal, então. Obrigado, Ney, por participar aí do programa. Cássio também. Esse foi, então, o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, que hoje fica por aqui. Eu sou Pedro Acosta e o programa tem a produção do Grupo de Estudos Etnomus URGS, coordenação geral do professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG Música e pesquisadores associados. Tivemos aí na técnica El Fogassi, então até segunda que vem às 20h30 na Rádio da Universidade.
Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.